Muito bem, pessoal. Olha aí, mais uma aula de física, né? Abordando a força elétrica. Já falamos o que é força elétrica, né? Como é que ela age dentro da região do campo elétrico, né? Então, essa região onde duas cargas ou uma carga sente, né, que pode se movimentar devido aos efeitos elétricos, nós chamamos dessa grandeza física de força elétrica, ok? Vamos lá então para mais uma aula de força elétrica, ok? Tá aí, ó, força elétrica em mais de duas cargas elétricas. Já falamos de uma, né? Em uma, agora em mais de duas. Uma e duas, né? Na verdade, pessoal, uma coisa interessante, eu falei força elétrica de uma, né? A força elétrica, ela é de ação, de interação. Só é possível entre dois corpos. Uma força dentro de um campo, mas tem que ter uma outra força que gera o campo. Então, na verdade, só existe força elétrica entre dois ou mais corpos, né? Força elétrica de uma não tem. Tem como poder força sozinho, já aprendeu no primeiro ano. Força elétrica também tem que ter, no mínimo, dois corpos interagindo. Nem que um tenha uma carga elétrica tão pequena que não gere interferência, mas é necessário, no mínimo, dois corpos, tá? E já vimos entre duas cargas, né? A força elétrica de atração, de repulsão. Agora veremos em mais de dois, três, quatro, como é que seria se você tivesse, tem uma força resultante. Tem várias forças, é o que nós vamos ver agora. Vamos lá, então. Esclarecendo direitinho essa questão de força elétrica, só pode ser a partir de dois ou mais corpos. Vimos de dois e mais de duas agora. Um pouquinho de história aí, né? É importante lembrar que Coulomb, nós já falamos que em homenagem a ele foi dado a unidade de medida de carga elétrica, né? Não surgiu de um mero acaso. Então, a lei de Coulomb não surgiu de qualquer jeito. Houve, antes dessa equação que nós falamos, da força, né? K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, estudos que se iniciaram na Grécia Antiga, quando Tales, nós já falamos de Tales de Mileto, então na cidade de Mileto, Tales de Mileto, observou que ao tritar uma resina fóssil, essa tinha o poder de atrair objetos mais leves, como pena, grama seca e pequena semente. Então, pessoal, essa questão de atrair, para um corpo atrair outro corpo, é necessário que tenha uma força. Tudo que faz modificar o movimento de um corpo é chamado de força. Aprendemos no primeiro ano, já reforçamos no segundo ano. Força de qualquer espécie é aquela que faz com que um corpo modifique o seu estado de movimento. Se estiver parado, tende a entrar em movimento. Se estiver em movimento, tende a parar. Ou se estiver em movimento, continuar em movimento com velocidade diferente. Se a velocidade for constante, não há força aplicada. Ou melhor, existe força aplicada, mas elas se anulam. Então, a força, na verdade, se torna nula para aquele corpo. Sempre tem força aplicada, uma ou outra. Mas quando elas se anulam, movimento uniforme, tá? Ou em repouso, que é um movimento uniforme. O movimento uniforme é quando a velocidade de um corpo mantém constante. Você está parado e fica 0, 0, 0, 0, 0. Sempre zero, constante. Então a velocidade não modifica seu valor, certo? Então vamos lá. Ok? Olha aí, a peninha, né, sendo atraída pela resina depois que ela foi atritada, ok? Atrai pena, grama seca, algumas sementes pequenininhas, porque a força aí eletrostática é pequena, o corpo sendo grande, você não consegue perceber porque ele não se atrai. Ele atrai, mas você não consegue perceber que não puxa para ter movimento, né? Esse estudo ficou esquecido por um tempo, até que em 1600, um médico da rainha Inglaterra, né, chamado William Gilbert, baseado nos estudos de Thales, inventou o pêndulo elétrico. Olha bem, objeto de grande utilidade na observação de fenômenos da eletricidade. Lembrando que a questão do pêndulo foi estudada, na verdade, né? Nós vimos já sobre pêndulo, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Nós vimos a questão do pêndulo com Galileu. Mas o pêndulo elétrico, trabalhando com eletricidade e não com massa e gravidade, falando de eletricidade, nós temos com Gilbert. Vamos lá então, a imagem está aí na tela para vocês. O pêndulo elétrico, um fio bem fininho, geralmente de nylon aqui, para evitar a transmissão de corrente de cargas elétricas, né? E aí, aqui nós temos um corpo. Você pode aproximar ou atrair
outro corpo, né, com cargas elétricas, eles podem empurrar, atrair esse corpo ou repelir. Se esse estiver carregado, é possível repelir com outro de mesma carga. Além de muitos outros cientistas, nós temos também Benjamin Franklin, Alexandre Volta, que também se consagrou como personalidade na história da eletrostática. Alexandre Volta é aquele da bateria. Nós temos aqui a pilha voltaica, né? A bateria, a primeira bateria aí, com pilhas, por isso nós chamamos de pilha. Hoje a pilha elétrica, né? Essa é a pilha elétrica também, mas nossas pilhas normais do dia a dia nós chamamos de pilha por isso. Tem a mesma situação que essa aqui. Então, com a descoberta da pilha, pois foi aí que houve a revelação da corrente e resistência elétrica. Então, nós tínhamos aí a corrente elétrica, a resistência elétrica, ok? E tensão elétrica também, claro. Então, nós vemos que a partir da descoberta da corrente elétrica, desenvolveram-se estudos sobre os fenômenos magnéticos, o eletromagnetismo e, logo mais tarde, a física moderna. Já falamos um pouquinho sobre a estrutura do átomo, mecânica quântica, a partir daí. Enfim, a lei de Coulomb é de grande importância, pois é através dela que podemos calcular o valor das forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas. Apesar da equação que demonstra a lei de Coulomb ser representada com duas cargas elétricas, Q1 e Q2, né, nós podemos utilizar essa mesma equação para o cálculo mesmo quando nós tivermos mais de duas cargas elétricas. Então, veremos agora uma aplicação no qual podemos notar o cálculo da força elétrica em mais de duas cargas. Então, olha bem, o que vocês tiveram, pessoal, até agora? Um estudo, dá uma olhadinha aqui. Nós tivemos, então, um estudo, na verdade, da equação, né, de Coulomb, que é a lei de Coulomb, para duas cargas elétricas. Por quê? Se você tiver 3, 4, 5, você vai fazendo de duas em duas, até você achar a força resultante. Nós já vimos aqui, estudamos em vetores, né, do primeiro ano. Se quem tiver esquecido, dá uma olhadinha lá na aula do primeiro ano que fala de vetores, onde você teria que trabalhar, na verdade, o quê? Os vetores de 2 em 2. E depois você vai juntando, até que no final você tem um vetor que representa a força resultante de todos aqueles ali. Por isso que a equação de 2 em 2, já que força não pode ter um vetor, tem um vetor resultante, mas entre duas cargas, Q1 e Q2, nós usamos a equação para duas, depois para outra, vai juntando, até que no final você tem a força resultante entre a última carga que você tiver e aquela primeira que você fez, ok? Vamos lá então. Não é difícil de fazer. Então nós temos 3 pontos de carga. Carga 1, 2 e uma carga de prova. Antes de colocar uma carga de prova, é uma carga 1. Para o nosso primeiro exemplo aqui, nós vamos usar a lei de Coulomb para calcular a força em uma carga a partir de duas cargas próximas. A partir de Q1 e Q2, não calcular a força na carga de prova Q. A gente sabe que a carga de prova, o Qzinho, é aquela que tem tão pequenininha, né, que ela não interfere nas outras cargas. E colocamos 3 cargas em um triângulo de vértice de 30, 60 e 90 graus, tá? Então nós temos aqui 30 pelo desenho, 60 e aqui 90, certo? O contorno escuro é a nossa carga de prova, é esse aqui, o Qzinho, né? Ok? Então, vamos para o nosso exemplo. Vamos colocar valores, né? Olha aqui, supondo que a carga Q1, laranja aqui, seja de 4 Coulomb positivo. Q2, essa verdinha, clara, de 1 Coulomb negativo. E a carga de prova de 3 Coulomb, positiva também. A distância de D1, que é essa distância aqui, ela é raiz de 3 metros. Deixou em raiz que é mais fácil trabalhar com raiz do que o número 1,73, etc. Tal, né? O D2 aqui já é de 1 metro. E aqui o D3 de 2 metros. Tá? Cada distância é apresentada aí. A constante eletrostática desse meio, supondo o vácuo, é 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Né? E podemos usar aqui apenas o K, não precisa usar esse número por enquanto.
Depois a gente troca no final. Para não ficar aquele monte de número, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, a gente usa apenas K. No final, substitui ele. O K vale tudo isso. Para calcularmos a força resultante em Qzinho, né, que é a carga de prova aqui, devido às forças de Q1 e de Q2, tanto Q1 aqui vai interferir, como Q2 também vai interferir. Tá? Lembrando que nós temos os sinais aqui, ó, positivo, negativo e positivo. Então vamos lá, vamos fazer os pares. Primeiro vamos fazer a força entre Q1 e Q e depois Q2 e Q. Né? Olha aqui, Q1 e Q. Lembrando que Q1 vezes Q, né? Q1, Q2, mas é o Q2 aqui é o Q, na segunda carga, sobre distância que é o D ao quadrado. Olha aqui que a raiz, quando for utilizar, no caso aqui, vai levar ao quadrado, vai tirar a raiz, vai ficar bem fácil. Né? Olha bem, a força entre Q1 e Q é K, não vamos usar o valor por enquanto, não precisa, 4 Coulomb e 3, os dois positivos. E a distância ao quadrado, está aqui, ao quadrado. Aqui a gente sabe que a gente corta, né? Raiz quadrada com quadrado, fica o próprio número. E podemos cortar o 3 com 3, que nem precisava. Podia cortar o 3 aqui dentro, que saiu com esse 3. Mas 2 dividido por 3 é 4. Então nós vimos que essa força entre a carga Q1 e a carga de prova Q é de 4K. 4 vezes 9 vezes 10 a nona. Mas não vamos colocar ainda não, que vocês vão ver. Vai ser bem mais prático assim. Vamos fazer entre 2 e Q agora? Então, agora nós temos entre 2, a carga 2 e a carga Q. Certo? Vamos lá então? Pronto. Agora essa carga e a carga de prova. 1, né? A distância é 1, ó, aqui. E 3, porque nós temos aqui K, valor de 1, está aqui a distância. Q1, agora vai ser Q2, lembra que agora é Q2, vezes Q. Q2, nós temos aqui 1 negativo, não precisa colocar o sinal de menos, só para dizer essa força de atração de repulsão. E 3, porque o Q2 continua com 3, né? Aqui a força entre eles. Resolvendo aqui, o que é que nós temos? 1 vezes 3 é 3, dividido por 1 é 3. Então, F2Q é de 3K. Só que agora, pessoal, a gente precisa resolver. Nós temos duas forças. A força que Q1 faz sobre Q e que Q2 faz sobre Q. Mas precisamos entender o seguinte. Qual é a força resultante? É a soma vetorial dessas duas. Só tem uma força, na verdade, vetorialmente falando, como vimos no primeiro ano. Fazendo separado, agora nós vamos juntar essas duas de Q1, só que aí você precisa agora do sinal das cargas para colocar certinho a orientação. A força é a mesma linha entre as duas cargas, só que pode ser de atração ou de repulsão, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Vamos ver isso agora, como é que faz. Certo? Olha bem, vamos apresentar os vetores da força graficamente. Né? F1Q é igual a 4K, esse aqui. E 2Q é igual a 3K. A força elétrica entre Q1 e Q, ela é de repulsão. Por quê? Positivo e positivo. Repelir é empurrar a carga para lá. Certo? A força entre Q2 e Q é de atração, que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, ele está para lá. Correto? Lembre, o vetor força resultante das duas cargas elétricas obedece à lei da ação e reação. A mesma lei que nós tínhamos lá. Então, não pode esquecer disso, tá? Não muda nada, só porque é duas cargas. Possui mesma direção, mesma intensidade e são de mesma natureza. Então, nós temos aqui... Opa! Essa é a primeira carga, tá? E a outra carga, certo? A carga de Q1 laranja, do Q2 verdinha. Mas aí, o que que nós temos? Representando agora os dois vetor força resultante,
Usamos a regra do paralelogramo, que nós já estudamos antes também, para a representação gráfica, né? Olha bem, paralelo a FQ1 e paralelo a FQ2. O vetor resultante é do início, segundo, até o final, até o encontro deles. Portanto, aqui nós temos o nosso vetor resultante, certo? Esse é o nosso vetor resultante. E o K vale 9 vezes 10 a nona, né? Então nós temos aí, como é que nós vamos usar? Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, teorema de Pitágoras, né? Para a gente resolver. Bem simplesinho, podemos utilizar o teorema de Pitágoras. FE, resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que F2Q vem para cá e F1Q continua aqui. Isso aqui passa a ser a hipotenusa. Então, o quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. FR é a hipotenusa. Pode ver que aqui é um ângulo de 90, certo? Então, agora fica simples. Coloca os valores matemáticos, né? 4K e 3K, por isso que é bom deixar o K aí. Já pensou colocar 9 vezes 10 a nona ao quadrado, depois também outro ao quadrado, somar, e vai ter que tirar a raiz quadrada ainda. Olha bem, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, porque aqui você leva ao quadrado, fica 16K ao quadrado. Aqui fica 9K ao quadrado. 16 mais 9, 25. E, como é uma soma, repete o coeficiente, K ao quadrado. A nossa letra, né? Nossa incógnita. Coeficiente soma, repete a incógnita. Tá? Então, olha bem, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de K ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5. De K ao quadrado é K. Né? Então, nós temos aqui 5K. Lembra dos números pitagóricos? Era 3 e 4. A resposta tem que ser 5. 3, 4, 5. Números pitagóricos. Então, olha bem, agora substitui o K por 9 vezes 10 a nona e você tem a sua resposta. 5 vezes 9, 45. 45 vezes 10 a nona, Newton. Então, pessoal, quando você tem 3 cargas, você usa 2, depois 2. Olha a direção direitinho da força resultante. Nesse caso, um deles era 90 graus, fica até mais fácil aí para resolver. Porque um ângulo de 90, depois você tem um Pitágoras. Se não for, usa a lei dos cossenos para resolver. Tem a lei dos cossenos, vocês sabem, tá? Ela é completa, né? F1 ao quadrado, F2 ao quadrado, mais 2 vezes, mais ou menos, né? 2 vezes F1 vezes F2, cosseno de θ. Utiliza e resolve, não precisa preocupar, tá bom? Então, viu que não é difícil, basta você fazer de 2 em 2 e aí você vai resolvendo. No final você encontrou, no caso, a força resultante, lá tem a direção no desenho, tudinho. Vamos lá? Olha aqui, ó. Então seria essa direção do azul e esse o valor numérico dela. Isso é o que nós temos aqui, no caso, para a regra que nós utilizamos do paralelogramo para encontrar a força resultante entre a carga Q1 e Q2 sobre Q. Então não foi difícil, não é verdade? Se você tiver as 3 cargas alinhadas, você vê que aqui, ó, as cargas eram em triângulo, né? Aqui elas estão alinhadas. A carga de prova foi colocada entre, não precisa ser entre, pode ser do lado também, pode ser aqui, desse lado. Então, alinhada na mesma linha, mas ela está entre as duas. A carga Q será a nossa carga de prova, então é sobre ela que nós queremos uma força resultante sobre ela. Coloquei ela lá, vou saber o que vai acontecer com ela. Então, Q1 e Q2 são as cargas que aplicarão força sobre Q. Mesmo jeito da outra, não muda, tá? Só vai mudar o final, porque aqui não precisa do triângulo, né? Não precisa de Pitágoras para poder resolver, tá? Não precisa de Pitágoras para resolver isso aqui. Porque não vai ter um triângulo, só isso. É até mais simples. Olha aí, ó. Mudou as cargas, só para fazer exemplo, para ficar tudo igual. Q1 é 2, 4 coulomb positivo. Q2 também é positivo, só que 2.
O Q também é positivo. Não precisa ser, pode ser negativo, não tem problema nenhum. Todas positivas aqui, todas de repulsão. Q1 com Q de repulsão, Q2 com Q de repulsão. Quer dizer, Q2 vai repelir para cá e Q1 vai repelir ela para lá. A que for maior vai levar o Q para o lado dele, né? Vai empurrar o lado contrário, né? Se Q1 for maior, empurra mais para o lado do 2. Se Q2 for maior, empurra mais para o lado do Q1. Tá bom? As distâncias também estão aqui. Nós temos aqui a distância, essa primeira distância, 2 metros. Está mais perto de Q2. Mas será que no final vai continuar aí? Vamos ver. Q, né? Primeira ali, F1 sobre Q de repulsão. F2Q de repulsão também. Vamos fazer os cálculos, né? Olha, mesma equação, não muda nada. Agora o Q1 é 4, o Q de prova é 1. A distância é 2 metros. Então, d ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 com 4 vai dar 1, né? 4 vezes 1, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 4, 1. 1K. 1 vezes 9 vezes 10 a nona. Utilizando o K aí. Agora vamos fazer, tem um valor, né? 9 vezes 10 a nona. E o F2. Vamos ver o F2 agora. Vou tirar aqui, para ficar bem bonitinho. Pronto. Lembrando agora que nós temos aí o Q vale 1, mas o Q2 vale 2. E a distância agora é só 1. Aqui, ó, a distância agora mudou. 1 metro. 1 vezes 2 é 2, 1 ao quadrado é 1. 2 dividido por 1, 2. Então, nós temos 2K, ok? Vamos ver a força resultante aí. 2 vezes 9, né? 18 vezes 10 a nona. Então, o 2Q é o dobro do... F2Q é o dobro de F1Q. Menor distância, maior força. Lembra disso? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o dobro, né? Vamos lá, então. Olha bem, a força resultante vai ser o quê? Observando a figura, as duas forças estão em sentidos opostos e mesma direção. Vetor de mesma direção em sentidos opostos subtrai. Olha lá, F2Q menos F1Q. Já F2Q é maior, né? Você diminui e aí, coincidentemente, por ser o dobro, nós temos o mesmo valor. Porque 9 mais 9 é 18, mas não tem nada a ver não, tá? Não tem que ser igual não. E agora, a força resultante. O mesmo acontece com Q2 e Q. A resultante é maior de Q2, tem a mesma direção e sentido de Q2, porque ele é o maior, né? O vetor soma da força resultante terá a mesma direção dos vetores dados, mas será o sentido do vetor de maior módulo, que é o F2Q. Mesma direção, mas sentido do maior. Então vai ficar para a esquerda, certo? Então nós temos aí a força resultante. Olha bem, força resultante, né? Para a esquerda, puxando ela, a carga Q, para cá, para o lado de Q1. Na verdade, é o Q2 empurrando para o lado de Q1, porque ele era maior. Bom, vocês viram aí a diferença, não é tão grande. Aí o que nós vimos? Nós vimos, na verdade, um triângulo. Deu certo que lá, por causa do ângulo, usou o teorema de Pitágoras, podia ser a lei dos cossenos, resolveria do mesmo jeito. Em linha ficou até mais fácil, porque é só diminuir ou somar. Mesmo sentido, mesma direção, soma. Mesma direção, sentidos opostos, diminui. Bem simples, então, para fazer. Não tem muita dificuldade, ok? Vamos lá, então? Continuando. Olha aí. 3 cargas alinhadas, só que agora o Q2 é negativo. Nós vamos utilizar, mudar a carga do Q2 para negativo. Vamos ver o que pode acontecer aqui. 4, 2 e 1. Mesmo valores de antes, usamos as mesmas cargas, só que mudamos o sinal da carga do Q2 para negativo, tá? Não vamos mudar os valores numéricos, então as forças vão ter a mesma intensidade. Não precisa calcular de novo. Quando se calcula, não se preocupa com o sinal. O sinal só pode dizer a relação. Fizemos desse jeito para facilitar, para você não ter que calcular tudo de novo, tá? Então, olha bem. O que nós temos aqui? O valor, 9 vezes 10 a nona, já pegamos de lá. O F2
18 vezes 10 a nona. Pessoal, olha bem, o que nós temos aqui é que não mudamos os valores numéricos. Então não precisa calcular de novo. Quando você calcula, o sinal não interfere, porque é tudo uma multiplicação. O sinal só vai interferir depois no sentido da força, né? A direção é a mesma, mas no sentido se é de repulsão, de atração, para a direita, para a esquerda. Só isso. Então não tem necessidade de calcular tudo de novo. Já calcularam, a gente não mudou os valores para facilitar, justamente para que você não precise calcular tudo de novo. Tá? E para você entender que aqui a ideia é mostrar para você, se mudou o sinal de uma das cargas, ó, 2 positivo, repulsão. Os 2 negativos, repulsão. Mas se um for positivo e o outro negativo, o que acontece? É isso que nós queremos mostrar para vocês. Então é por isso que não precisa se preocupar. Vamos lá então? Ok? Olha aí. Então, vamos ver a força resultante agora. Ó. Q1 com Q de repulsão, né? Porque os 2 são positivos. Então, o Q1 empurra Q para lá. Só que o Q2 é de atração, porque é positivo e negativo. Então, Q2 vai atrair e vai ficar a F, força de 2Q, no mesmo sentido que a força de 1Q. Até a mesma direção agora e o mesmo sentido. Então, nós vamos perceber que as duas forças possuem a mesma direção e o mesmo sentido, já que Q2 vai atrair Q. Então, olha bem, vai somar. Vetores de mesma direção, sentidos opostos, diminui. Exemplo anterior. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, soma-se. Então, você vê que agora 18 vai somar com 9. E vai ser 27 vezes 10 a nona Newton. Então, vocês viram que no anterior, era 9, né? Porque teve que diminuir, 18, 9 deu 9. Agora, por fato de estar somando, 18 mais 9, então 27 é o valor, né? Então, olha bem, vamos dar uma olhadinha lá? Perceber a diferença? Então, nós temos aí uma força muito maior puxando, empurrando ela, levando a carga aqui, levando a carga aqui agora para a direita, né? Certo? Está contribuindo aí, no caso, a carga Q1 e Q2 para que a carga Qzinho de prova vá para a direita, horizontal e direita. Então, nós vamos ter um vetor muito maior, né? 3 vezes maior que o outra era 9, agora é 27, 3 vezes 9, 27, né? E para a direita, para o sentido das mesmas duas, né? Mesma direção e mesmo sentido, já que somaram, ok? Então, vocês perceberam a diferença aí? Não foi difícil, ok? Então, faz o cálculo direitinho, se é um triângulo, se é na mesma linha, né? Para você poder resolver isso bem fácil. Eu acho que não tem dificuldade aqui em entender. Bom, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos, pessoal, que força elétrica é a interação, né? Medida da interação entre a atração e a repulsão de 2 corpos. Atração e repulsão elétrica, né? Nós falamos de força elétrica. Entre 2 corpos. E se tiver mais de 2 corpos? A soma de todas as forças aplicada vai gerar uma força resultante entre esses corpos, que vai ter uma única direção, né? E um único sentido. No final, acaba tudo tendo uma única direção e um único sentido. Vai fazer com que aquela carga de prova tenha só aquela direção e aquele sentido. Pode ir para lá, para cá, não sei o quê. Nada disso. Então, não importa se você tenha 3, 4, 5. Ah, tem 5, faço 1 com 2, né? Faço 3 com 4. Depois o resultado de 1 com 2, com 3, com 4, o resultado com 5. Não tem problema. Uma hora você encontra a relação. E como já fizemos no primeiro ano, várias forças. Nós tivemos várias forças, estudamos isso. A mesma força lá, que é mecânica de movimento, você faz também para a força elétrica. Só que lá é F igual a M vezes A. Aqui não. Aqui nós temos F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Esse Q1 e Q2 é uma carga, Q2 é outra carga. Não importa se o Q1 vai ser o Q7 e o Q2 vai ser o Q12. A questão é que quando você numera as forças, tem um desenho para você saber quem é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na equação, esse Q1 e Q2 é para qualquer uma força que você pega, né, e qualquer outra força que você pega.
Então, carga 1, 2, carga 3, 4, aí vai gerando vários nomes. Se dá nome diferente, para você não se confundir. Ah, não, EP12 é entre carga 1 e carga 2. EP17 entre carga 1 e carga 7. Vai dando nomes diferentes, senão você se perde. Você não sabe quem que você pede, tiver muita carga, né? Aí vai ter várias forças também, forças individuais que a gente vai fazendo, porque matematicamente é mais fácil você resolver por pares. Porque a nossa equação ela é feita para pares, mas depois você acha o valor total. Continuando então. Olha aí. Um outro exemplo de cargas alinhadas seria quando o Q não estaria entre as duas cargas. Olha aqui. Lembra que antes a gente estava colocando o Qzinho aqui, agora eu coloquei do lado direito. Podia ter do lado esquerdo também, não tem problema nenhum. Só que foi colocado do lado direito. Só que do mesmo jeito que aqui você tem que fazer, analisar uma por uma. Não tem esse negócio de decorar nada aqui. Vai lá, analisa, porque o detalhe é se a força vai ser de repulsão ou de atração. Aqui as duas são de repulsão. A gente viu no primeiro exemplo que duas de repulsão ficou com sentidos opostos. E essa aqui, estando do lado de fora, será que também o sentido é só, ah, não, essa aqui eu já vi lá é para cá, essa é para cá. Então, F1Q, F2Q. Pronto, está resolvido. Já tem aqui, só vou calcular. Não é bem assim. Não tem que decorar nada, tem que olhar cada uma, analisar uma por uma para fazer direitinho, tá? Então, devemos tomar cuidado com as distâncias agora. Primeiro, usava D1, usava D2. Só que agora lembra que essa distância aqui é essa mais essa. Toda essa distância aqui é D1 mais D2. Então, D1Q é D1 mais D2. Enquanto que D2Q é só o D2, ó, só esse pedacinho aqui. Certo? Tomar cuidado com as medidas. D1 é distância. As distâncias que não foi colocado direto, foi colocado de 1 até Q, de Q até Q, de Q1 até Q2, de Q2 até Q. Certo? Então, olha aqui, ó. Toma cuidado, D1 mais D2. E aqui é só D2, tá? Utilizando o mesmo procedimento, coloquei os mesmos valores numéricos da carga do primeiro exemplo, são todos positivos, então todos têm um sinal de mais, né? Certinho aí. 2 metros e 1 metro era a mesma distância, só que lembrando que 2 metros é só aqui. E aqui é 1 metro, certo? Só que você somando essa distância toda vai dar 3 metros, é o que está aqui, ó. Então, esses valores que você vai utilizar na equação, porque a equação é entre essa carga e essa, depois entre essa carga e essa. Então, tomar muito cuidado aí, tá? Ok? Então, vamos lá, né? Q1 e Q, ó, estamos dizendo de Q1 e Q1, opa, o professor esqueceu de selecionar. Q1 e Q. Lembrando que a distância agora é 3, ó. Olha bem. 4, né? Q1 vale 4. Qzinho vale 1. Só que a distância é 3, ó. Ao quadrado. Sempre a distância ao quadrado, pela nossa equação, né? 4 vezes 1 é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 dividido por 9. Vamos deixar assim, ó, 4 nono, porque esse é 4, 9 por 9, né? Cortou aqui, e aí fica 4 vezes 10 a nona. Pode colocar só o Kzinho, não esqueça no final de mudar, é até melhor. Eu prefiro colocar só o K. Já ensinamos das duas maneiras para você utilizar. Agora, 2Q, lembrando que agora o Qzinho é 1, mas o Q2 é 2. E a distância é 1. Olha aqui, a distância é só 1, é só isso aqui. Então, nós temos 1 vezes 2, 2. 1 ao quadrado, 1. 2 dividido por 1, 2. Né? 2K. 2 vezes 10, 2 vezes 9 vezes 10 a nona, que é o K. E aí vai dar 18, 10 a nona. Certo? Lembra que você, mas aqui, ó, o outro estava longe, né? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quer dizer, se você tem, nesse caso, a distância maior, tem uma menor força, ó. Maior distância, menor força. 4, outra 18, está mais perto. Certo? Então, as forças de interação
em que Q ficam, em Q, né? As forças de interação em Q ficam assim, porque agora nós achamos resultante. A força de cada uma, automaticamente nós temos essas forças, duas forças. Só temos uma força, né? Então, como as duas forças possuem mesma direção e mesmo sentido, pode ver que é ação de repulsão, né? Olha lá, ó. Vai repelir, Q1 vai repelir, porque as duas são positivas, Q2 também vai repelir, porque também as duas são positivas. Ó. Nesse caso, também vai somar, certo? Então, nós temos o que aqui? O vetor resultante é a soma das duas forças. E aí, nós temos 4 mais 18, que é o valor, né? Só somar. Então, nós temos aí 18 mais 4 e repete os 10 a nona. Então, 22 vezes 10 a nona Newton. Certo? Então, pessoal, a força entre cargas não é tão difícil de analisar. Pode estar entre elas, pode estar do lado das duas, né? Se estiver fora, vai formar aquele triângulo que pode usar, se der um ângulo de 90 graus, você usa o teorema de Pitágoras. Se você não tiver o ângulo de 90 graus, tem que usar a lei de cosseno. Se tiver em linha reta, só soma ou subtrai. Lembrando que se olha direitinho, repulsão, vai lá e desenha. Vai o outro e desenha. Esquece esse negócio de decorar. Depois você... Opa, mesmo sentido, eu somo. Sentido diferente, eu subtraio. Então não é tão difícil assim. Basta você analisar com muita atenção. A equação é a mesma. A lei de Coulomb, a força está diretamente relacionada ao produto das cargas e a uma constante, que é o K, né? Que depende do meio, nesse caso 9 vezes 10 a nona. Este meio é o vácuo, ou é considerado também no ar, considerado, mas não é o mesmo valor, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Quanto maior a distância, a gente vê que é menor a força. Então você tem que ter esse cuidado. Até na hora de fazer o cálculo, você vê, a que está mais perto vai ter um valor maior. Aí eu calculei, vacilei no cálculo na hora de multiplicar, aí eu dou uma olhada assim, epa, espera aí, essa aqui está mais perto e tem uma força menor que a outra. Ou eu errei essa, ou eu errei o cálculo da outra. Volto lá e tento dar uma olhada onde foi que eu errei o meu cálculo. Se você tem esse entendimento, você aprendeu, você pode até errar na pressa no cálculo, só que você vai saber que errou. Só não vai saber onde, talvez vai ter que ir lá procurar direitinho, mas sabe que errou. Sabe que as duas cargas estando mais próximas que as outras duas, a mais próxima tem força maior. Quanto maior a distância, menor a força, certo? Então, lembrando a vocês que a nossa aula continua.